Como você tem usado os seus superpoderes? Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Você sabe quais são os seus superpoderes? Como você tem utilizado os seus superpoderes? Deus, na sua benevolência, deu a cada um de nós talentos e dons especiais. Talentos são habilidades que podem ser naturais ou adquiridas por treinamento ou experiência. Dons espirituais não podem ser confundidos com habilidades naturais, pois os dons do Espírito, eles vêm com o nascimento, um novo nascimento, com a nossa conversão. Lembrando-se que conversão nada tem a ver com mudar de religião. Converter-se é aceitar Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Muitas vezes nós falamos para alguém: você tem o dom de cantar. Mesmo que a pessoa tenha sido dotada por Deus, por uma voz tão linda, ela precisa cantar e treinar para manter esse talento em ação e para preservar a sua voz. Pois tudo o que nós não usamos, com o tempo pode atrofiar. Da mesma forma que Deus nos dá os nossos dons e talentos, e que se a gente não usar, a gente vai perdendo o jeito, a habilidade. Na parábola dos talentos, a gente tem um exemplo disso, ou seja, quanto mais a gente usar os nossos talentos e quanto mais a gente usar para o bem, mais nos será acrescentado. Na parábola dos cinco talentos, na parábola dos talentos que a gente encontra em Mateus 25, um dos servos recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Cada um que recebeu multiplicou os seus talentos e foi recompensado em dobro por isso, exceto aquele que recebeu 1 talento, que ele não valorizou, ele menosprezou e até se sentiu chateado porque recebeu menos talentos que os outros. Então aconteceu assim. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colhi onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-o ao que tem 10, pois a quem tem mais será lhe dado e terá uma grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, aquele servo que não cuidou daquele talento que ele tinha, que achava que era pouco, acabou ficando sem nada. Ou seja, todos nós temos superpoderes, todos nós temos talentos e dons especiais que são únicos, que Deus nos deu de presente para que a gente possa usar em prol do bem. Quanto mais a gente usar, mais ele será multiplicado. Quanto menos a gente usar aqueles talentos que a gente tem, mais a gente vai perdendo o jeito e vai perdendo aquela habilidade tão especial que Deus nos deu. Você já conhece os seus talentos? O meu superpoder está na escrita. Se eu falo bem, é porque primeiro eu escrevo tudo aquilo que vou falar e isso me facilita na habilidade de comunicação. Mas o meu super talento, ele começa na escrita. Todos nós temos super talentos ou dons especiais, que são dádivas divinas para serem utilizados para ajudar outras pessoas e não somente para atender os nossos propósitos egoístas. Ou seja, a minha habilidade da escrita eu aprendi com o tempo, mas é um talento natural que com o aprendizado ele facilitou. Mas ele só vai se transformar, eu só vou usar isso como um dom
se eu for usar para ajudar outras pessoas, para fazer a obra de Deus. Então todos nós temos talentos e dons especiais e a gente não pode só usar em nosso benefício. Eu gravo esses vídeos, por exemplo, com muito amor. Isso me deixa feliz, é um ganho próprio. Mas como eu sei que vou ajudar outras pessoas levando a palavra de Deus, eu sinto que eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou fazendo aquilo que Ele quer que eu faça com os meus dons e com os meus talentos. Porque eu sei que isso vai fazer, a palavra de Deus vai transformar a vida de outras pessoas, assim como transformou a minha. Deus nos esculpiu especialmente, um a um. Nós não fomos produzidos em série e a cada um Ele deu características únicas. Se Ele te deu uma beleza sem igual, aproveite e fortaleça seus pontos fortes e use isso para o bem. Se Ele te deu cabelos bonitos, cuide bem, não os corte por preguiça de arrumar. Use a sua beleza para cativar as pessoas a andarem pelo caminho do bem. Ao ler a Bíblia, eu encontrei a figura de Sansão. Deus o dotou de uma força extraordinária. Em Juízes 13 encontramos: agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Ou seja, quando Sansão foi concebido, ele já foi sendo preparado, orientado que a sua mãe se preparasse, ou seja, não bebesse bebida forte, nem comesse coisas imundas, porque ela estaria recebendo alguém muito especial, com dons e talentos muito especiais. Como a gente conhece na história, aparentemente o segredo da força de Sansão estava nos seus cabelos. No entanto, na verdade, a fonte de poder dele era Deus. E o que tirou o poder dele foi quando ele desobedeceu a Deus e se afastou de Deus, só atendendo os seus propósitos egoístas ou se deixando levar pelos desejos da carne. Pois o propósito de Deus para ele era que ele fosse juiz em Israel por 40 anos. Por isso ele recebeu aquele talento, aquele dom da força física, que a gente, metaforicamente, a gente entendeu que a força estava nos cabelos. Mas na verdade, ele perdeu a força quando ele se desviou dos caminhos de Deus, quando ele desviou do foco, do olhar de Deus, para atender aquilo que ele achava que era importante, e ele se perdeu. Ele sofreu muito por isso, ele pagou um preço muito caro por não fazer a vontade de Deus. E depois, no fim da história, todos conhecem a história, né? Que ele acabou ficando cego e ele acabou derrubando todo o templo com aquelas colunas, porque o cabelo dele começou a crescer e ele começou a recobrar as forças. Então, essa história é muito interessante para fazer a gente pensar. Quais são os nossos pontos fortes? Quais são os nossos dons e talentos? Quais são os nossos superpoderes que a gente pode usar em prol de ajudar a cumprir essa obra, esse plano que Deus tem para nós? Pense nisso. Quais são os seus superpoderes que Deus te confiou? Eles estão sendo usados para o bem ou para o mal? Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve nesse canal, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas, e onde se edifica, Jesus fica. Tenha um dia abençoado por Deus e até amanhã.